Temos setores já bastante prejudicados neste instante, mesmo sem tarifa, eles já apontam efeitos imediatos para a atividade. Estou falando sobre o setor de pesca. A Associação Brasileira da Indústria de Pescados disse que o setor pode quebrar, Carol, e pede do governo um auxílio. Fala que 70% de todas as exportações de pescados que saem do Brasil vão diretamente para os Estados Unidos. Nós já trouxemos há 2 semanas atrás, quando começou a história do tarifaço, quando foi anunciada essa tarifa de 50%, que nos portos brasileiros haviam toneladas de pescados presos, porque contratos já foram rasgados, já foram cancelados. E a partir de agora, para chegar lá nos Estados Unidos, nós temos todo um translado que demora o tempo suficiente para chegar lá já com tarifa. Então, a gente já teria uma relação comercial, por enquanto, cortada com os Estados Unidos. 50% de taxas para o setor de pesca é praticamente inviabilizar o comércio. O setor fala o seguinte: os Estados Unidos não têm uma dependência do Brasil como tem em suco de laranja, como tem em café e como tem em outros materiais. Por isso, é muito mais fácil substituir as importações que vêm do Brasil por outros países, por exemplo, na América Central. Se essa importação de pescado brasileiro for imediatamente substituída, reconquistá-la, como o professor já havia mencionado também, pode ser muito difícil. O setor fala em perder 1 década de relações comerciais com os Estados Unidos. Fala também em uma ajuda financeira do governo, pede uma linha de crédito de cerca de 800 a 900 milhões de reais para a atividade não parar no setor de pesca brasileiro, porque, como eu disse, 70% das exportações vão para os Estados Unidos e estes produtores, estes aquicultores, são normalmente pequenos produtores ou mesmo produtores familiares. Um ponto de atenção: o setor não quer 90 dias para negociar, precisa que essa solução seja imediata e eficaz. Vai na contramão de outros setores que já pediram um tempo para negociar com os Estados Unidos. Mais um setor que também pede para o não adiamento, a não postergação dessa história é o setor madeireiro. 50% do que exporta, o setor de produção de madeira aqui no Brasil, vai diretamente para os Estados Unidos. Nós já temos uma série de contratos que já foram cancelados. Este é mais um alerta. O efeito é imediato, mesmo sem tarifa. E para os produtores, nós temos uma situação de inviabilidade de atividade. Muitos dos madeireiros estão dando férias coletivas de 15, 20 dias até que esta solução seja encontrada. Novamente, a demanda é que seja imediata. E, professor, tem um ponto que não dá para a gente olhar apenas os setores individualmente, a gente tem que olhar como toda a economia é impactada, em especial toda a cadeia produtiva. Quando a gente fala, por exemplo, do setor de mineração, a gente olha todos os efeitos que podem surgir a partir da aplicação dessa sobretaxa de 50%. Veja, Carol, antes disso, até pegando o gancho a respeito dos madeireiros, eu gostaria de chamar a atenção para um aspecto que tem sido muito pouco comentado, que é a primeira vez que nós temos um produto brasileiro sofrendo essa sobretaxa, é o caso da madeira, com base em uma justificativa de exploração ilegal. Ou seja, de prejuízo ao meio ambiente, embora não seja esse o termo que o governo Trump tenha utilizado. Isso abre um precedente muito grande, porque já há alguns anos se considera fazer isso com produtos agropecuários brasileiros na Europa, alegando que eles podem ser oriundos de áreas desmatadas. Nunca houve um posicionamento de um governo em relação a isso, né, no sentido de sobretaxar. Então, cria-se um precedente muito perigoso. Houve já boicotes em cadeias de supermercado, mas coisas muito localizadas. Então, isso pode, de repente, servir de pretexto no futuro para que outros países adotem medidas similares. Mas, retomando a sua pergunta, realmente é um impacto bastante significativo, né? Nós estávamos aqui, antes de entrar no ar, comentando a respeito desses impactos, porque você tem a reprodução disso, né, dessa diminuição da atividade econômica das empresas exportadoras, acaba repercutindo em toda a cadeia produtiva. Lembrando que o que vai ser comercializado no Natal, ele começa a ser produzido em agosto, setembro no máximo. Então, se os empresários não sentirem confiança suficiente para fazerem as suas encomendas, né, se eles imaginarem que a economia vai entrar numa fase mais descendente, ou seja, a gente pode entrar numa recessão por conta disso,
realmente a gente pode ser aquela profecia que acaba se autorrealizando, né? Quer dizer, o empresário acredita que a situação não será positiva e, por conta disso, reduz as encomendas e isso alimenta realmente uma diminuição da atividade econômica. E desacelera a economia, Gabriel Monteiro. E é impacto para todo mundo, para quem está nos acompanhando, para a gente aqui que está conversando. Exatamente, os possíveis malefícios desta postergação, deste tempo de 90 dias para negociarmos, porque a gente vai chegar lá no finalzinho dos 90 dias, em outubro, não vai dar tempo de atender a toda a demanda do final do ano, do começo do ano que vem, então temos uma desaceleração generalizada causada pela incerteza, Carol, porque o empresário não sabe quanto que vai ter que produzir, qual que é o preço que vai ter que colocar no produto para sustentar a sua produção, não sei para quem que eu vou vender, em qual quantidade eu vou vender, qual que é o preço que eu preciso colocar nesse produto. Então, são várias incertezas que podem afetar diretamente a nossa economia brasileira. Falamos, por exemplo, apenas em um efeito limitado das exportações aos Estados Unidos no PIB brasileiro, é cerca de 2%, a gente coloca dessa forma, 12% do que exportamos vai para os americanos. Mas a narrativa, a incerteza, o receio dos empresários, ele é bastante danoso. E não temos soluções fáceis para isso. A gente vai falar em abrir novos mercados. Madeira, 50% vai para os americanos. Como é que a gente vai arrumar um destino para metade de toda a produção que nós exportamos? Pesca, 70% vai para os Estados Unidos. Para a Europa a gente nem manda, porque tem um embargo desde 2017, pescado não vai para a Europa. É um mercado fechado, vedado, lacrado, não temos como entrar. Então é outra demanda do setor, abra o mercado com a Europa, mas isso toma tempo. Então para a economia brasileira até o final do ano a gente vai ter muita dor de cabeça, a gente vai ter aí muitos problemas para resolver.